Eu trouxe hoje meu livro, O Poder do Recomeço. Quem aqui precisa recomeçar? Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Na realidade, o recomeço a gente olha, às vezes, com um olhar negativo. Porque a gente acha que recomeçar é quando se algo deu errado na nossa vida e você precisa recomeçar. E aqui eu explico que não. Na realidade, o recomeço faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua vida. E você não percebe. E a partir do momento que você entende isso e passa a ser intencional, as coisas mudam e existe um recomeço perfeito. Então, o poder do recomeço, 7 passos para você recomeçar da maneira certa, está lá fora ao final. Eu vou assinar, vou tirar foto com vocês. E é importante você ter esse entendimento. Até porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui tem um pouco a ver com a questão de recomeçar. Porque olha só, algumas coisas nos impedem de recomeçar. E a gente não percebe. Então é importante que você essa noite tenha esse entendimento. Qual é a área que eu preciso recomeçar? Ou será que eu preciso recomeçar na minha vida toda? Geralmente não, geralmente são áreas. Então, eu queria que você tivesse este entendimento. Porque a primeira coisa que te impede de recomeçar é você não saber que precisa recomeçar. A gente só muda aquilo que a gente identifica. Você só conserta um erro quando você descobre que era um erro. Alguém aqui faz coisa errada, não? Quem aqui sai de casa e fala assim, hoje eu vou fazer coisa errada? Levanta a mão. Você sai de casa determinado. Não, hoje eu vou errar. Quando você volta, você comemora. Hoje eu bati o recorde, errei muito. Ninguém faz isso. Geralmente nós contamos uma história para a gente. E em cima dessa história, você faz aquilo que você entende que é o certo, até você descobrir que aquilo não era a maneira mais correta de agir. Então você não identificar te impede de recomeçar. E por isso que eu escrevi esse livro, eu tenho certeza que vai te dar uma direção. E como eu falei, existe um recomeço perfeito. E aqui você vai descobrir como recomeçar da maneira correta. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um problema para resolver? Levanta a mão. Forte. Muita gente. Quem aqui tem um grande problema para resolver? Levanta a mão. Quem aqui não tem problema para resolver? Muito bom. Quem aqui não entendeu nada? Não levantou que tem problema? Não levantou que não tem? Olha só, a nossa vida, ela é repleta de desafios, de problemas. Depende da maneira como você quer chamar. Mas o que é importante? É a leitura que você faz do cenário em que você está inserido. Porque eu tenho certeza que todos nós temos desafios, temos problemas, alguns um pouco mais sério, outros um pouco mais leve, mas o legal é que o meu problema geralmente é maior do que o seu. Alguém aqui não me conhecia? Cleiton Pinheiro aqui, quem não me conhecia? Rapaz, é muita gente. Olha, fica tranquilo porque não ia mudar muita coisa na sua vida. Isso eu posso te garantir. Mas em cima disso eu queria compartilhar algo com vocês. E é importante que você saia daqui hoje tendo um entendimento de qual é a fase que você está. Qual é o nível do processo que você está passando. Porque quando você identifica isso, fica mais fácil para você lidar. O nome dessa mensagem seria Quando Tudo Sai do Controle. Quando tudo sai do controle, como que você age? Quando tudo sai do controle, o que você fala? Quando tudo sai do controle, como você se comporta? Quando tudo sai do controle, a quem você recorre? Quando tudo sai do controle, você continua avançando? O que precisa acontecer na sua vida para você simplesmente ficar parado, estagnado, desesperado, sem saber o que fazer? Simplesmente porque tudo saiu do controle. E é interessante porque quem está no controle de tudo? Quem está no controle da sua vida? Deus. Engraçado porque se eu perguntar para vocês, quem que está no controle da sua vida? Vocês vão me responder? Deus. E por que você quer ter o controle? Não entendi. Porque olha só, eu quero ter o controle, mas quem está no controle da minha vida é Deus. Não, Cleiton, não é, deixa eu te explicar.
é que é Ele que está no controle, mas eu gosto de saber o que vai acontecer. E não é isso que a gente faz? Sim ou não? E Deus fala para a gente como que vai ser? Não, dá sinais. Então muitas vezes você, por não fazer a leitura dos sinais que Deus te dá, você se perde, você fica desesperado, aí você fala, tudo saiu do controle e eu não sei o que fazer. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Quero compartilhar algo com vocês. Gênesis capítulo 37, versículo 6. Gênesis 37, 6 diz assim: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer, você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vivemos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Algumas versões dizem: assim seus irmãos tiveram inveja dele. Estamos falando aqui de José do Egito. Alguém conhece a história de José do Egito? Eu sei que vocês conhecem. Vocês viram na Record, inclusive. Eu sei. Mas é interessante porque José tem um sonho. Nós podemos dizer que é um sonho ou uma visão de futuro? Uma visão de futuro. Deus mostra, revela para ele o futuro. E eu acredito que na imaturidade de José, o que ele fez? Ele compartilhou com os irmãos. A questão é que ele teve 2 sonhos. E os 2 ele compartilhou com os irmãos. Quando eu falo imaturidade, porque se você pegar, a Bíblia fala que no primeiro os irmãos já não reagiram bem. Quando ele falou o primeiro sonho, os irmãos já olharam meio assim. Ah, então você está querendo dizer que a gente vai se curvar com você, é isso? Então você vai governar sobre nós, é isso? E ele não percebeu a reação dos irmãos. Tanto que, logo depois, ele tem outro sonho e ele compartilha, dessa vez, inclusive, com seu pai, com seu pai e com sua mãe. E até o seu pai o questiona. E a Bíblia fala que ele fica pensativo sobre aquilo. Só que algumas coisas acontecem quando você fala o que não devia. Quando você compartilha algo em público que Deus te revelou no secreto. Ou não foi isso que aconteceu com José? Deus o revela no secreto e no outro dia ele faz o quê? Ele corre e conta em público o que Deus falou com ele no secreto. Então isso aqui você já precisa entender. Aquilo que Deus fala com você no secreto é para você. Se fosse para falar em público, ele usaria alguém, uma pessoa, falaria na frente das pessoas. Cleiton, mas quando Deus fala com a gente na igreja, igual aqui no culto, Deus pode te usar agora para falar comigo. Sim, é em público, mas repare, Ele está falando com você. Nem todo mundo, ou quase ninguém, sabe que o que Ele está falando é com você. O problema é que a gente não consegue segurar. É mais forte do que a gente. E a gente acaba o quê? Compartilhando. E geralmente a gente compartilha com as pessoas erradas. Você pode falar para mim assim, Cleiton, mas José compartilhou com os irmãos, com a família. Ah, então com a família não tem problema? Nós temos desafios com a família, sim ou não? Sim. Emocionalmente, dependendo dos gatilhos que você carrega ou das crenças que te acompanham, você vai ter problema com seus familiares. Mas a questão é que quando você compartilha o que você não deveria, 3 coisas acontecem. Primeiro, você pode despertar a inveja de alguém. A Bíblia está falando que os irmãos tiveram inveja de José. Então, se os irmãos tiveram inveja de José, imagine as pessoas de fora.
E qual é o problema quando você desperta a inveja? Quem aqui fica feliz quando desperta a inveja de alguém? Ninguém. Ninguém gosta. Mas olha só que interessante. Você foi o responsável por despertar inveja naquela pessoa. Porque você falou o que você não deveria. Pare de falar para as pessoas o que elas não precisam saber. Porque depois você paga um preço por isso. E muitas vezes não é barato. Então isso aqui é importante você entender. O que eu tenho compartilhado que eu deveria ter ficado de boca fechada? Quais são os sonhos que eu ando revelando, ou as coisas que eu estou falando demais e que eu não deveria ter feito? Eu deveria ter ficado em silêncio, porque eu estou despertando inveja nas pessoas. E será que é por isso que elas me atacam? Será que é por isso que elas me olham de maneira diferente? Será que é por isso que elas mandam indireta para mim? Só que você não tem uma estrutura emocional para aguentar isso. Então, dependendo do nível da sua maturidade emocional, fica de boca calada. Fica em silêncio. O preço que você vai pagar é menor, mais fácil. Segunda coisa que você desperta, você começa a ser perseguido. Por quê? A partir do momento que você despertou a inveja, você entra no radar daquela pessoa. Agora ela está te olhando. Você está ali, ela está aqui assim, ó. Ah, então o irmão veio na igreja hoje. Sentou ali na frente. Ele fica assim, ó, só te olhando. Está com a perna cruzada então, né, irmão? No mínimo é para mostrar o tênis novo. E ela vai te observando, ela vai te acompanhando. Onde você vai? Ela começa a te perseguir. Muitas vezes ela não fala para você. Ela vai falando para as pessoas. Por quê? Porque você falou o que você não deveria. E olha só que interessante. Quando você fala o que você não deveria, você potencializa o que tem dentro das pessoas com relação a você. Da mesma maneira, quando você compartilha algo com alguém que realmente te ama, com alguém que torce por você, quando você fala isso, a pessoa fica muito feliz. Você potencializou. O problema é que na maioria das vezes a gente não potencializa para o positivo, a gente potencializa para o negativo. E na sequência, olha só o que acontece. Vamos ver o que acontece aqui. E aqui eu quero chamar de fase 1 da nossa vida. Eu quero falar de 3 fases, eu quero que você identifique em qual delas você está, para facilitar o seu entendimento. Porque aqui José agora vai entrar na fase 1. Literalmente ele entra num recomeço forçado. Ele não imaginava o que ia acontecer. Mas a Bíblia diz assim, Gênesis 37, na sequência, versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vai lá para o 36 agora. No 36 diz assim, ó. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Olha só que interessante. José falou que não deveria, falou no momento errado, falou na hora errada, pagou um preço alto. Ele simplesmente foi vendido. E ele foi vendido pelos irmãos, pela família, por aqueles que ele mais amava. Você acha que José esperava que acontecesse isso na vida dele? Claro que não. Você acredita que José, depois de ter tido uma revelação, onde o sonho talvez não tenha ficado muito claro para ele, apesar dos irmãos revelarem, o pai também o questionar, ele imaginava que Deus mostra a visão, mostra o futuro, e logo em seguida acontece isso? Imagine para José na adolescência acontecer isso. Como você acha que ele reagiu? Porque é isso que acontece na fase 1. Quando você é inserido num processo que você não imagina o que vai acontecer, e o pior, você nunca imaginou que teria que passar por aquilo. Quem aqui já esteve diante de uma situação que você olha e fala, eu não acredito que está acontecendo isso. Não é possível. E você começa a se questionar, porque você fala assim, não é possível. Poxa, eu faço tudo da maneira certa. Eu não prejudico ninguém. Você dá até aquela espiritualizada, sou dizimista, ofertante. Faço a minha parte, tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Aí você chega a questionar a Deus em alguns momentos. O momento que, literalmente, as coisas saíram do controle. É a fase que José está. Porque na fase 1, olha só, primeiro, você não vai entender nada. Porque, que nem eu falei, não faz sentido. Não faz sentido Deus mostrar, me revelar algo em sonhos, e depois eu estar aqui, sendo vendido como escravo
longe da minha família, longe de todo mundo. Se você quiser explicar o que você está passando, você não consegue, porque não faz sentido nenhum. Então isso é uma das coisas que acontece na fase 1. Segundo ponto, você começa a questionar muito. O problema é que o questionamento te leva para a mágoa. E a mágoa de pessoas. E pessoas que você gosta. Porque se você não gostasse, você não ficava chateado. Mas você não esperava que elas fizessem isso. A fase 1, ela faz isso com você. Você questiona, você fica chateado, você fica magoado, não faz sentido, você não enxerga uma luz no final do túnel. Você simplesmente fica estagnado. Literalmente, saiu o controle da sua mão, que na realidade nunca foi, porque Deus sempre esteve no controle. Mas você tem a sensação de que você sabia o que ia acontecer. A fase 1, ela faz isso com você. Você fica triste. Chegando até mesmo a pensar em alguns momentos, Deus me abandonou. Não é possível. Não tem explicação para o que eu estou passando. E talvez alguns de vocês chegaram aqui assim, na fase 1 se questionando. Cleito, realmente, você falou agora e se eu pegasse o que eu estou passando, é muito parecido, ou é até pior, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo e eu questionei a Deus. Por que me abandonastes? Eu posso te garantir que Deus nunca te abandonou. Nos momentos que você achou que Ele te abandonou, é os momentos que Ele mais está ao seu lado, te protegendo, te blindando, conduzindo os seus passos, mesmo que você não entenda, e Ele também entende o seu nível de maturidade, e muitas vezes Ele permite algumas coisas justamente porque Ele tem algo maior. Mas antes, Ele precisa te preparar. Antes, Ele precisa te treinar. Antes, Ele precisa te amadurecer. Antes, Ele precisa que você tenha experiências na vida para você realmente poder viver tudo aquilo que Ele tem para você. Olha só que interessante, os seus sonhos te assustam. Se eu perguntar aqui para você, qual é o seu sonho? Você fica assustado. Porque você não vai conseguir nem me falar como você vai realizar, mas você fala, Cleito, mas é um sonho. E no seu coração você sabe, vai acontecer, não sei como, mas vai. Imagine se você soubesse o que realmente Deus tem para você. Porque se o seu já te assusta, se Ele contar o dele, então, você não sai nem de casa. Você fala, não é possível. Porque se José aconteceu, não, Cleito. Mas é. E posso te falar, vai acontecer. Os sonhos que Deus tem para você vão se realizar. E por isso que muitas vezes você está na fase 1, num processo que você não está entendendo nada. Mas deixa eu te falar, não é para você entender. Você só precisa obedecer. Porque não é você que está no controle. Isso precisa ficar claro para você. Quando você literalmente passa pela fase 1, você se acalma. Quando você se acostuma, quando você para de reclamar, quando você para de murmurar, apesar da chateação ainda estar dentro do coração, apesar da mágoa ainda estar aqui dentro de pessoas, que você até hoje se questiona o porquê elas fizeram aquilo, ou porquê elas não fizeram diferente, a sua vida continua. E você está crescendo e não percebe. Você está sendo treinado e não percebe. Você está no processo e não percebe. Porque o seu foco está no problema. Por isso você não consegue ver o que está acontecendo ao redor. Quem está de fora tem uma visão diferente da sua. Tanto que tem pessoas que olham para você e imaginam que você está crescendo e avançando. Não é porque ela imagina, é porque ela está vendo. Você não acredita ou não faz sentido porque você está inserido no processo. Por isso que algumas pessoas falam algumas coisas que você olha e fala assim, não faz sentido. Ou você responde assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não sabe o que eu estou passando. Ou você, aquela famosa frase, e aí, está tudo bem? Você fala assim, tá, estamos na luta, na batalha. Você imagina José nessa fase, quando alguém encontrava com ele, e aí, José, como é que você está? Acho que ele olhava e falava assim, eu não vou nem te falar nada. É só você olhar aqui ao redor, estou preso. Preciso falar mais alguma coisa? Você sabe de onde eu vim? Você sabe quem eu era? Você sabia que eu tinha uma túnica diferente? Que eu era diferenciado dos meus irmãos? Pois é, você não sabe, por isso você fica perguntando. José poderia falar isso? Sim ou não? Sim. Ele estaria errado? Não. Como ser humano, qualquer um no lugar dele poderia até fazer pior.
Mas lembra que eu falei? Você não precisa entender, você só precisa obedecer. Porque depois da fase 1 vem a fase 2. Olha só, a fase 2, Gênesis 39, versículo 2. Fase 2, Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Olha que interessante. Com todo esse processo da fase 1, o Senhor era com José. E por onde José passava, a bênção estava com ele, ele carregava. E Potifar percebeu que tinha algo diferente com José. O que ele fez? Olha, faz o seguinte, toma conta da minha casa. Você vai administrar todos os meus bens. Você vai cuidar de tudo. Eu acredito que aqui José ainda nem tinha noção do que estava acontecendo na vida dele e o que ele estava sendo preparado, para que ele estava sendo preparado. Porque talvez na fase 2, sabe qual é o pensamento? Bom, graças a Deus as coisas estão melhorando. Porque a sua lembrança é o seguinte, é o que você passou na fase 1. Então olha só, eu fui vendido como escravo, prisioneiro, não tinha o que comer direito, hoje eu virei um administrador. Graças a Deus. Só que tem uma coisa, na fase 2 você esquece que lá atrás, um dia Deus te fez uma promessa. E você tomou posse da palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre, sim ou não? As promessas que o Senhor tem, se cumprem, sim ou não? Pois é, na fase 2 talvez você nem está se lembrando disso. Você já passou da fase 1, você chegou na fase 2, já está melhor. Cleito, olha só. Agora eu estou administrando, agora sou eu que dou ordens. Tudo passa por mim. Na fase 2, algumas coisas acontecem, o sofrimento diminui. Você se acostuma com a mágoa, olha que interessante. A dor, a raiva, a mágoa que você sentia de algumas pessoas, você se acostuma com ela. Então não é que ela parou de doer, é que você se acostumou com a dor. Então ela é um pouco mais tranquila. Os resultados te levam a ambientes importantes, assim como fez com José. Por quê? Por causa do crescimento, do treinamento que Deus está inserindo. Repare, você agora já está acessando outros ambientes. Você começa a se conectar com outras pessoas. Mas existe uma graça sobre a vida de José, existe uma graça sobre a sua vida. E isso faz com que você chame a atenção e você nunca percebeu. Essa graça que você carrega faz com que as pessoas olhem para você, elas não entendam o que está acontecendo. Não sei, tem algo diferente. Não sei o que é, mas tem. Só em olhar eu percebo. E a Bíblia fala, porque olha só que interessante, José era atraente e de boa aparência. Adivinha quem se interessou por José? A mulher de Potifar. E a última coisa que José queria, eu tenho certeza, era ter problema. Mas José estava no controle da vida dele? Sim ou não? Não. E o que acontece? Novamente, a vida dá uma rasteira em José. Se podemos chamar assim. E talvez seja esse momento que você está agora. Mesmo na fase 2, mas novamente acontece algo diferente, você fala, não é possível. Tem alguma coisa errada. Poxa, eu já passei por muita luta. Agora que as coisas estavam andando, novamente acontece algo inesperado. E você novamente volta, porque olha só, quando acontece isso, os gatilhos são acionados, porque a fase 1, ela deixa muitos traumas e muitos gatilhos. Então, se você já passou pela fase 1, quando você está bem na fase 2 e acontece algo diferente, esses gatilhos são acionados e você nem percebe a sua reação. É no automático. Quando você vai ver, você já está nervoso. Quando você vai ver, você já falou. Quando você vai perceber, você já feriu alguém. E o pior, ela nem tinha nada a ver com a situação. É porque um gatilho seu foi acionado de algo que você passou lá atrás. Lembra que eu falei?
A mágoa continua, dói menos, mas continua. E aí você entra na fase 3. Na fase 3, a gente vai lá para Gênesis 39. Hoje a gente vai ler a Bíblia. Então você sai da fase 2, e olha que interessante, você sai da fase 2 chateado, cheio de gatilhos, nervoso, estressado, se questionando, como se tudo novamente começasse a acontecer de novo na sua vida. E você não está entendendo nada, de novo, novamente você perdeu o controle de tudo, que nunca foi seu. Na fase 3, Gênesis 39, versículo 20, diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia dos carcereiros. Tem um detalhe que você não percebeu na fase 3. Uma das coisas, quando você chega na fase 3, você já tem experiência. Prisão era novidade para José? Ele já conhecia aquele ambiente? Então olha que interessante, já não tem o mesmo peso. O ambiente da prisão para José não era algo novo. Ele já tinha passado por aquilo. Então ele já sabia os prós e os contras. José saiu da fase 2 de que maneira? Como administrador, sim ou não? Então é só questão de tempo, ele vai começar a administrar ali também. Por quê? Porque neste terceiro recomeço de José, nessa terceira fase, ele traz uma bagagem com ele, e é isso que você está esquecendo. Você está numa fase se questionando diante de alguns desafios que você já passou, e você esqueceu. Porque você se permitiu ser dominado pelas suas emoções, pelos seus gatilhos, pelos seus traumas. E você esqueceu que a fase que você está hoje não é novidade. Você já passou por isso. Deixa eu te contar um segredo. Você venceu lá atrás. Você já sabe o caminho. Você já sabe o que fazer. Só está faltando uma coisa: respirar e obedecer. Sabe por quê? Você está questionando, você está focado no problema. Você está perguntando para Deus: por que de novo? Senhor, o que eu fiz? Por que eu estou passando por isso de novo? Eu já aprendi. Deixa eu te falar uma coisa. José errou aqui para estar na fase 3? Ele cometeu algum erro? Não. Talvez na fase 1 você pode falar assim: olha, os irmãos já deram sinais que não gostaram do jeito que ele falou, e mesmo assim ele falou novamente. Mas na 3 não. Ele estava trabalhando, ele estava no canto dele. Mas ele já tinha passado por isso, assim como você. O desafio que você está passando hoje não é novidade. O desafio que você está passando hoje, você sabe a solução. O desafio que você está passando hoje, você já deu conselho para pessoas saírem desse problema. Você só está esquecendo de como aplicar. Você só está esquecendo de ter um olhar diferente, porque você está focado no problema e esqueceu da solução. E a solução você já sabe por quê? Tudo que você precisa para a fase que você está, Deus já colocou na sua mão. Deus já te deu acesso. Só você não percebeu. E você pode falar o que quiser. Eu tenho certeza que você já tem a resposta. Porque se você está aqui neste momento, numa igreja bonita como essa, eu não tenho dúvidas que Deus já falou com você. Sabe qual é a questão? Deus fala com a gente do hoje ou do futuro? Do quê? Do futuro. O problema é que você está perguntando para Deus algo que você quer resolver hoje, e esqueceu que Ele te deu a resposta lá atrás, porque hoje o que Ele está falando com você é do futuro, não é o de hoje. A resposta que você precisa para hoje já foi dada lá atrás. E você está confundindo. Você está achando que o que Deus está falando é para resolver o problema de hoje. Deixa eu te falar uma coisa: o problema de hoje já está resolvido. Por isso que você está se questionando e fala assim: mas Cleiton, eu estou falando com Deus e Deus não está respondendo. Não é que Deus não está respondendo, você que não está entendendo. Porque você está perguntando de hoje, o de hoje já está resolvido. Ele te avisou lá atrás o que fazer e como fazer. Você já passou pelo processo, você já foi treinado, você já sabe. E você esqueceu. Então o que Deus está te falando hoje não é para resolver esse problema dos dias atuais. Já é referente ao seu futuro. E se você voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar, Cleito, faz sentido, porque lá atrás, Deus falou para mim: seja forte e corajoso. Lá atrás, Deus falou para mim: eu vou te levar em ambientes relevantes.
Lá atrás Deus falou para mim, eu vou te conectar com pessoas importantes. Sim ou não? Então está tudo bem, porque olha só, se eu vou frequentar um ambiente relevante, se eu vou me conectar com pessoas importantes, quer dizer que eu estou crescendo, avançando, e o nível dos problemas também cresce. A pressão aumenta. Então, está tudo em ordem. Está fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Quando Ele olha e vê essa angústia, está tudo tranquilo, está tudo do jeito que Ele preparou para você. E Ele não pode tirar você de alguns processos, porque o nível da sua bênção é muito grande. Por isso que o preparo também precisa ser. E na fase 3, José aplica toda a experiência dele, tudo aquilo que ele já tinha passado, as emoções já não desequilibram como antes, e ele começa a colocar em prática a administração, tanto que ele administra, ele define uma estratégia para sair da prisão, ele usa um dom que Deus te deu lá atrás, de revelações, com base na estratégia para poder sair, e aí agora é só questão de tempo. Porque eu acredito que na nossa vida, a gente sempre fala assim, é que o tempo de Deus ainda não chegou. Não sei. Porque muitas vezes o tempo de Deus já chegou e você que não está preparado. Porque você não está focado. Eu lembro que alguns anos atrás, eu recebi palavras que eu ia para outros países e trabalhando com o Tiago Brunet, para quem não sabe, nós trabalhamos juntos há 7 anos, eu comecei como voluntário no ministério dele, servindo, e eu recebi que eu ia para os Estados Unidos, que eu ia conhecer os Estados Unidos. E o Tiago tinha uma viagem para os Estados Unidos, e ele, faltando 15 dias, uma semana antes, não lembro bem, ele falou assim, você tirou o seu passaporte? E eu todo feliz, olhei para ele e falei, tirei. Na hora eu lembrei, Deus já tinha prometido, ó, vai cumprir agora, vou para os Estados Unidos, vou viajar com o Tiago. Aí ele falou assim, legal. Você já tirou o visto? Aí eu, o visto? Ele é o visto. Eu, o visto? Ele é o visto. Eu, o visto? Eu falei, não. Ele falou, poxa vida, cara, ia te levar comigo na viagem. Faz o seguinte, vê com fulano se ele tem passaporte e visto. Aí eu só mandei assim para a Luciana, para minha esposa. Falei, Tiago me chamou para os Estados Unidos. Ela, glória a Deus. Eu falei, mas a gente não tirou o visto ainda. E na hora, sabe, olha só que interessante. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria colocar a culpa nela. Às vezes a gente faz isso, os homens fazem isso, né? Não sei porque que as mulheres riram, mas às vezes a gente faz isso. É às vezes, uma vez ou outra. No automático eu falei assim, tá vendo? Quantas vezes eu pedi para você tirar o visto? Na hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou assim, tá vendo? O tempo de Deus chegou, você estava pronto? Aí eu não falei nada. Me recolhi a minha insignificância, e ali eu entendi uma coisa, o tempo de Deus chegou, mas eu não estava pronto. Ou eu achei que Deus ia quebrar princípio, ou eu achei que Deus ia me mandar pelo México, via coiote. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Não, quando Deus quer, Deus faz. Você dá aquela espiritualizada, você fala, não, se Deus falou que vai me levar, Ele vai levar. Não importa como. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não quer o princípio. Deus é refém da própria palavra. Então, o que você precisa fazer para que Deus possa derramar a bênção? Porque o possível é sua responsabilidade, o impossível é com Ele. Ir para os Estados Unidos era impossível na época, mas tirar o visto e o passaporte era possível. O que você precisa fazer hoje para poder receber uma bênção que Deus já falou que ia te entregar? Quem são as pessoas que você precisa deixar ir? Porque se Deus derramar a bênção sobre a sua vida agora, vai respingar nela. Não sei se você sabe. Toda vez que Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, respingue quem está perto. Por isso que não é qualquer pessoa que pode estar ao seu lado. O problema é que Deus quer tirar a pessoa e você está grudado nela. Mas eu gosto dela. Mas ela é legal, Cleito. Tá bom, então fica grudado nela. Você está preparado, ela não está.
ela não tem estrutura emocional para viver o que Deus tem para você. E bênção antecipada vira maldição. Se a pessoa não está preparada, não pode. Por isso que Deus não pode derramar. Mas o que você precisa fazer hoje? Que Deus já falou que ia te entregar, mas você ainda não fez a sua parte. É importante você refletir. Na fase 4, porque as 3 é o processo, e qual que é a fase 4? A fase 4 é Gênesis 41. Então, eu te trouxe 3 fases, porque a 4, na realidade, é quando as promessas de Deus começam realmente a se cumprir. Gênesis 41, versículo 46. Gênesis 41, versículo 46, diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Nesse momento, a promessa de Deus começa a se cumprir. Mas olha o processo que José precisou ser inserido para começar a viver aquilo que Deus tinha prometido. Qual é a promessa que Deus tem sobre a sua vida? Qual é a palavra que já foi liberada, que você tomou posse, inclusive? Qual é o processo, qual é a fase que você está hoje, dentro desse processo? Porque eu não tenho dúvida que a palavra vai se cumprir. E você sabe disso. Mas o problema é que muitas vezes você está se questionando, você está querendo entender. E você não tem que entender, você só tem que obedecer. Cleito, o problema é que o que Deus pediu não faz sentido. Mas é isso mesmo, por isso que Ele pediu. Se fizesse, você já tinha feito. E porque não faz sentido, no final o nome dele vai ser glorificado. Assim como as coisas que Deus te pede, que você não quer fazer. Mas se você não quer fazer, é porque tem uma ligação com o seu propósito. Por isso você só precisa o quê? Obedecer. Qual é a fase que você está hoje? Será que você está na fase 1, onde você ainda se questiona por que algumas pessoas fizeram o que fizeram com você? Onde você se questiona por que Deus te tirou de uma posição geográfica e te levou para outra? Onde você se questiona por que te traíram? Por que te apunhalaram pelas costas? Ou você já está na fase 2, onde você superou algumas coisas, mas a mágoa continua ainda aí dentro, mas a sua vida hoje está melhor? Ou talvez você já esteja na 3, só que você não tinha percebido que na 3 você já tem experiência, você já sabe o caminho, você já sabe o que fazer, porque você já passou por isso, você já tem maturidade, é só você acalmar o coração. Muda a sua oração, fala: Senhor, acalma o meu coração. Para de ficar pedindo força, para de ficar pedindo paciência. O que mais Deus precisa fazer na sua vida é para você perceber o quão forte você é e o quão paciente você é. Muda, pede discernimento, pede sabedoria, pede entendimento, para você poder tomar as decisões corretas, para você entender o processo, para você realmente viver o que Ele tem para você. E eu finalizo falando para você que talvez o olhar que você chegou aqui foi um olhar de que, Cleito, não está fácil. Para alguns, inclusive, hoje, você deu como se fosse um ultimato para Deus. Não, o Senhor precisa falar comigo hoje porque eu não aguento mais. Outros vieram para cá, vamos ver o que vai dar. Diante de tanta coisa que estou passando, o que mais pode acontecer? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. E você vai sair daqui com a clareza que você precisa para tomar as decisões corretas em sua vida. Você vai sair daqui com o discernimento que você precisa diante de tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai sair daqui com a sabedoria que você precisa para tomar as decisões, para viver o que Deus literalmente tem para você. E tudo aquilo que está te angustiando, tudo aquilo que está distraindo você, tudo aquilo que está fazendo você perder o foco, hoje você sai daqui diferente. Porque é isso que Deus tem para você. E a promessa vai se cumprir. Então até aqui talvez você não tinha entendido a fase. Cleito, algumas fichas caíram. Cleito, eu entendi algumas coisas. Cleito, eu cheguei aqui chorando, mas você não tem noção como é que eu vou sair.
Cheguei aqui não entendendo nada. E agora? Estou entendendo menos ainda. Mas agora meu coração está em paz. Porque agora eu entendi quem está no controle. Agora eu entendi o porquê de algumas coisas. E agora eu entendi que eu só preciso obedecer. E eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando as promessas de Deus se cumprem, olha só que interessante. Alguns entendimentos começam a vir na nossa mente. Porque quando eu falei para você que você ia sair daqui hoje com clareza e com o discernimento que você precisa, uma delas é que quem foram as pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho e que você precisa pedir perdão? Quem foram as pessoas difíceis que Deus colocou no seu caminho e que você estava chateada? Quem foram as pessoas que você carregou ela, inclusive até hoje? Você trouxe ela aqui para esse culto, ainda com aquela mágoa, com aquela chateação, com aquele sentimento de que, por que você fez isso comigo? Eu gostava tanto de você. Porque hoje, você vai ter o discernimento de que não tem nada a ver com a pessoa. Foi Deus quem colocou, porque precisava ser dessa maneira. E a falta de discernimento fez você ter um olhar negativo para essa pessoa, onde ela apenas foi um instrumento de Deus na sua vida. Porque na sequência, se você for lá para Gênesis 45, versículo 8, olha só que interessante. Diz assim, José falando para os irmãos, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você não pode falar que você entendeu o que Deus tem para a sua vida se você ainda não perdoou as pessoas que Ele colocou no seu caminho para te trazer até aqui. Porque quando José está diante dos irmãos, e ali é uma mistura de sentimentos, porque eu imagino quando ele se depara com os irmãos e ele lembra de tudo que ele passou, vem a mágoa, vem a raiva, vem o gatilho, claro, emocionalmente isso acontece, mas ele também teve a leitura de onde Deus o levou, e que era necessário ser daquela maneira. E Deus te trouxe até aqui justamente para te trazer esse entendimento. Você está chateado com o João? Poderia ser o João, o Pedro, o Manuel. Você está chateado com a Maria? Poderia ser a Joana. Só ia mudar a pessoa. Mas Deus precisava fazer dessa maneira para você estar aqui hoje. Para você chegar aqui da maneira como você chegou. Porque você chegou de uma maneira, mas você sai de outra. Você sai com a certeza de que Deus está no controle da sua vida. E ao contrário de como nós começamos o culto, quando eu falei, quando tudo sai do controle, olha só, você chegou com tudo fora do controle e você sai com tudo em ordem. Literalmente entendendo que Deus está no controle da sua vida. Que Deus está no comando da sua vida. Que Deus tem coisas maiores para você do que você imagina. E o discernimento que você precisava, hoje você teve. Alguns de vocês talvez vai precisar liberar perdão. Outros já vão avançar. Mas tudo aquilo que pesava e tudo aquilo que te fazia mal, toda essa angústia, caiu por terra hoje, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.